Então vamos lá, trabalhando agora aí com outro probleminha que não envolve nem bloco retangular nem um cubo, tá bom? Mas é interessante você entender que a gente vai estar trabalhando com um prisma, tá? Esse prisma ele é reto e ele é regular. Um prisma porque ele tem duas faces que são paralelas, que são opostas e que são congruentes, então ele é um prisma reto, porque aqui forma um ângulo de 90 graus, né? E ele também é um prisma regular, porque ele possui um par de faces que são opostas e são exatamente iguais, tá? Então vamos para o exercício. Ele fala assim, ó, qual é o volume e a área total do prisma abaixo que tem como base um triângulo equilátero com lado medindo 8 centímetros? Então vamos lá. Vamos calcular primeiro o volume, que ele é mais fácil de calcular, né? Porque o volume ele nada mais é do que isso aqui, ó. A área da base vezes a altura. Então, o volume ele é igual à área da base, que vai multiplicar uma altura. A altura já está ali na figura, que é 12. Beleza? Essa área da base você pode fazer aqui dentro já, ou você pode fazer separadinho aqui, ó, né? A área da base. Nesse caso, eu vou fazer aqui porque eu faço maior, você consegue lembrar comigo. O que é a base? Gente, é um triângulo equilátero. Como que eu calculo a área do triângulo equilátero? L ao quadrado, raiz de 3, dividido por 4. Lembra que isso aqui é a fórmula para calcular a área de qualquer triângulo equilátero. A gente viu também. Então, essa área do triângulo equilátero ele vai ser igual ao lado. O exercício me fornece que o lado do triângulo é 8. Então, vai ficar assim, ó, 8 ao quadrado, raiz de 3, dividido por 4. Isso aqui vai me dar que a área, no caso da base, né, é igual a 8 ao quadrado a 64, raiz de 3, que divide 4. E aí eu vou ter essa área da base. A área da base, 64, dividido por 4, né, é 16 raiz de 3, tá bom? 16 raiz de 3 centímetros quadrados aqui. Essa é a área da base. Então, vamos lá calcular o volume. Vai ficar assim, ó, 16 raiz de 3, que multiplica 12, que é a altura. Então, esse volume do meu sólido ali, do meu prisma, é 12 vezes 16. 10 vezes 16, 160, mais 32, 192, raiz de 3 centímetros cúbicos. Esse é o volume aqui para mim desse cubo, tá bom? O que pode acontecer? O exercício pode te fornecer lá, né? Use raiz de 3 é igual a 1,7. E aí você substitui a raiz de 3 por 1,7, como na trigonometria, sempre no fim aqui, tá? Não vai trocar no meio não, que depois você vai se perder. Troca no fim aqui que é melhor, tá bom? Então a gente calculou aqui o quê? A gente calculou o volume dessa figura, tá bom? Vamos lá calcular agora a outra coisa que ele pediu para mim, que é a área total. Então vamos lá, gente. O que forma essa figura? A primeira coisa é você olhar e enxergar o que forma ela. O que forma essa figura são dois triângulos equiláteros, que são as bases aqui, e os três lados ao redor, que são três retângulos, né? Onde eu tenho o lado aqui, ó. Quanto que vale esse lado? Vale 8, que é o lado do triângulo equilátero, e a gente tem a altura. Então, eu preciso calcular a área desse pedaço aqui, ó, dessa face aqui, e eu preciso calcular a área dessa segunda face lá de trás e da minha terceira face, que é a face aqui da frente. Calculando essas três, é só eu somar com as duas áreas aqui dos meus dois triângulos equiláteros, que é a base de cima e a base de baixo aqui, tá bom? Então, vamos lá. Então, essa área da face, a gente acabou de calcular, não preciso calcular, né? Vale 16 raiz de 3. Então, eu tenho 16 raiz de 3 mais 16 raiz de 3, né? Então, eu tenho que a área da face é igual a 16 raiz de 3 mais 16 raiz de 3, 32 raiz de 3 aqui, tá? E aí, eu preciso somar com esse 32 raiz de 3 o quê? Preciso somar essas áreas laterais. A área lateral, ela é o quê? Ó? Base 8 vezes altura 12, né? Então, eu tenho isso aqui, ó. 12 vezes 8, ou 8 vezes 12. Isso aqui vai me dar a área lateral. Se você fizer 12 vezes 8, vai dar 10 vezes 8, 88, 96.
Isso aqui é a área de quantas faces laterais? Uma. Se eu tenho 3, eu vou fazer esse valor aqui vezes 3. E aí a gente vai ter 3 vezes 96, dá 270, 288. 288 centímetros quadrados como essa área lateral. Só que o exercício ele não pede para mim a área lateral, ele pede o quê? Ele pede a área total. Então, a área total, né, ela é igual ao quê? Ela é igual à área lateral ali, 288, mais 32 raiz de 3, que é o quê? Que é essa área das duas faces aí. E aí, como você já está acostumado, o exercício nunca vai te trazer isso aqui, né? Ele vai estar destacando o fator comum em evidência. Nesse caso aqui, o nosso fator comum é o 32, então 32 que multiplica. 32 vezes quanto que vai dar 288? Gente, 32 vezes, deixa eu ver lá, 3 vezes... Aqui eu fiz ali 32, 64, 96, 3. 32 vezes 9, tá? Então, 32 vezes 9 dá 288, mais 32 vezes quanto que dá 32 raiz de 3? Raiz de 3. Então, é provável que se fosse de alternativa, a resposta estaria para você assim. Ó. Essa aqui é a área total da minha figura, tá bom? Então, está calculado o volume e a área total. Você só vai substituir esse raiz de 3 se o exercício te pedir, tá? Senão, você mantém assim.